ficar no teu corpo, feito tatuagem. Seu programa Sua Saúde conversa hoje com o Dr. Renato Kfouri. O Dr. Renato é presidente da Sociedade Brasileira de Imunização e é claro que a gente vai falar sobre vacina. Bom, Dr. Renato, eu tenho ouvido muita gente te dizer que não toma vacina, que é contra a vacina, até alguns médicos. Por que acontece isso? A vacina contra a gripe representa um grande avanço na prevenção de doenças infecciosas graves, principalmente em algumas populações especiais. O vírus influenza, que é esse vírus causador da gripe, ele circula em epidemias anuais, geralmente no inverno. Acomete cerca de 10 a 15% de toda a população mundial. Então, anualmente, 10 a 15% da população mundial é infectada pelo vírus influenza. Maior parte dos casos a doença é benigna, a maior parte dos casos há uma boa evolução, mas há um grupo de indivíduos, aqueles que já têm alguma doença crônica, aqueles que são os extremos das idades, o bebê pequeno, a criança e o idoso, ou a grávida, que quando adquire o vírus influenza tem um risco muito grande de desenvolver formas graves e até o óbito. A vacina resolve ou tem uma eficácia na proteção da doença em torno de 80 a 90%. Então o indivíduo que recebe a vacina, ele tem a proteção cerca de 80 a 90% dos quadros e evita essas formas graves. Neste último ano, por exemplo, nós tivemos no estado de São Paulo mais de 300 óbitos por influenza, sendo 70% deles pertencentes a esses grupos, inclusive que a vacinação estava disponível. A vacina é extremamente segura. A vacina é feita com vírus morto e inativado. Portanto, não há a menor possibilidade de uma vacina inativada, morta, feita com vírus influenza fragmentado, causar alguma espécie de desconforto, causar doença. Então a vacina influenza é uma vacina inativada, não causa doença. O que ocorre muitas vezes com esse mito de tomei a vacina, fiquei doente, é uma grande confusão que a população em geral faz em relação à gripe e outras doenças respiratórias. Então a pessoa pega um resfriado, pega uma dor de garganta, uma sinusite e acredita que aquilo é gripe, que aquilo deveria ser prevenido pela vacina, quando na verdade não é. A vacina serve e funciona muito bem na prevenção do influenza, da doença causada pelo vírus influenza da gripe, que é uma doença de febre alta, dor no corpo, muito diferente do resfriado. Agora, doutor, a maioria das pessoas não se vacina. Contra a gripe até se vacinam hoje por causa das campanhas e tudo. As crianças também são vacinadas, tem carteirinha, dararé. Mas os adultos também não precisam tomar vacina? A vacinação, as doenças contra as quais as primeiras vacinas foram desenvolvidas foram as doenças infantis. E com muita justificativa. Muito importante essas vacinas serem desenvolvidas contra doenças que eram as grandes responsáveis pela alta taxa de mortalidade infantil. Foram graças às vacinas que eliminamos a poliomielite, a varíola, reduzimos o sarampo, a coqueluche, doença que fazia vítimas e principalmente vítimas crianças, onde a carga da doença era muito maior. Com o passar do tempo, as vacinas, as oportunidades de prevenção por vacina se modificaram. Passamos a indicar vacinas para os idosos, para a gestante, para o viajante, para o adolescente, para o adulto saudável, para a mulher que quer engravidar, para o homem que viaja. Enfim, as oportunidades de vacinação deixaram de ser exclusividade da pediatria. Só que isso ainda é mais recente. Nós não temos ainda, infelizmente, uma cultura de vacinar o nosso adulto. Todos nós prezamos e sabemos onde está a carteira de vacinação dos nossos filhos, levamos as vacinas à risca, procuramos não atrasar o calendário, mas quantos de nós temos nossa carteira, nós adultos, temos nossas carteiras de vacinação à mão? Sabemos quais são as vacinas indicadas. Então hoje as oportunidades são várias. As vacinas para adultos permitem prevenir hepatite B, doença grave no adulto, o HPV, câncer de colo de útero, coqueluche, sarampo, cachumba e rubéola, tétano, difteria. Então existem várias vacinas hoje formalmente indicadas e recomendadas para adultos, seja pelo Ministério da Saúde, seja pelas sociedades científicas. Sociedade Brasileira de Imunizações tem os seus calendários de preconização dessa recomendação de vacinas. Então vacina sim é coisa de adulto.
não é coisa só de criança. O calendário vacinal hoje vai do 0 aos 100 anos. A possibilidade de vacinação, haverá sempre uma vacina para qualquer faixa etária. E aonde as pessoas vão se vacinar? Mas isso o senhor vai me responder, ó, depois daquele intervalinho. Emagreça e saiba como, né? Isso é muito bacana, porque emagrecer, mas você sabe como que faz para emagrecer? Tá aqui a dieta dos pontos do Dr. Halpern. Você sabe quem é o Dr. Halpern, né? Consultor do programa Bem-Estar da Globo. E aqui ele fala tudo sobre emagrecer de uma maneira muito revolucionária, sabe? Porque vai derrubando todos aqueles mitos que a gente tem na cabeça sobre dieta, regime, um monte de bobagem que a gente pensa. Tá aqui mais um livro do Dr. Alfredo Halpern para você. Esse livro custa R$19,90, é da editora Bestseller e tem 102 páginas. Emagreça e saiba como. O Dr. Halpern, né, dispensa maiores apresentações. O que Drucker faria agora? Drucker é o pai da administração moderna, né, para quem não sabe. E ele também conhecia muito bem o Brasil, por causa de 3 ícones nacionais, né? A Embraer, fabricante de aviões, a companhia Petrobras, né, a petrolífera, e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Então, sabe que ele conhecia o Brasil mesmo. E aqui você vai encontrar 7 sessões temáticas, né? E mais de 80 artigos, né? Que vão te oferecer uma perspectiva de negócios e na sociedade, assim, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, para você fazer grandes negócios. Esse livro é da editora Leia, tem 352 páginas, custa R$ 39,90, mas também tem em e-book e custa só R$ 26,99 em e-book. E tem mais uma outra coisa, ele é do Rick Wartzman, que é colunista da Bloomberg Business Week. Então, tá bem recomendado, né? Tá aqui para você. E aí você começa a se perguntar assim, a escola de hoje é melhor ou é pior? Os alunos vão aprender mais com a tecnologia, ou não, ou é pior, ou vão ficar alienados, e é importante o trabalho manual, e será que eles sentem estuda, e quem alfabetiza, e como é que fica o professor, e como é que fica aprender nesses tempos tão computadorizados, que as crianças já nascem brincando com o que os pais dela levaram anos para entender. Bom, essas perguntas aqui estão todas aqui nas crônicas sobre a educação do século XXI da Ana Verônica Maltner, que você sabe quem é, né? Que é uma tremenda de uma socióloga, psicóloga, psicanalista, muito interessante, muito inteligente. Tá ela aqui para você, Ana Verônica Maltner. Eu já entrevistei ela várias vezes. Então, esse livro é imperdível para quem está interessado em educação, para quem quer entender tudo melhor. É da Sumos Editorial, custa R$ 34,90. O e-book custa R$ 24,40. Ele tem 160 páginas e se chama Ninguém Nasce Sabendo. Olha, aqui tá uma coisa que ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar sobre luto, sobre morte, né? Então tá aqui, conversando sobre o luto. E é muito legal esse livro, porque não adianta não querer falar. Todo mundo vai viver o luto, né? A morte acontece, a gente perde os nossos entes queridos, né? Então como é que faz com a criança? Como é que explica para ela? Como é que vive esse período de luto? Como é que a gente supera essa perda, né? Tudo isso tá aqui para te ajudar num caso desse, né? Conversando sobre o luto, é da Edirá Soares, que é psicóloga pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, né? E ela é especialista em psicologia hospitalar pelo Centro de Psicologia Analítica e Psico-Oncologia e Cuidados Paliativos pela Universidade de Oxford, né?
A Maria Aparecida Maltoni, que é a outra autora, é psicóloga pela Universidade Católica Dom Bosco, ela é pós-graduada em Saúde Pública pelo Instituto de Treinamento e Pesquisa de Gestalt Terapia de Goiânia e ela é psicoterapeuta. Então tá aqui para você conversando sobre o luto, muito legal, com autoras muito bem recomendadas, né, com ótimos títulos, e é um livro da editora Ágora que custa R$ 32,20, o e-book custa R$10 a menos, quase R$10 a menos, R$ 22,50, tem 104 páginas e é imperdível para todo mundo, porque todo mundo ou viveu ou vai viver o luto algum dia, né? Então é melhor encarar. E aonde as pessoas vão se vacinar? Em qualquer lugar, em qualquer instituto, clínica, na saúde pública, como é que é? Felizmente, a maior parte das vacinas estão sim disponíveis na rede pública. Diferente do calendário pediátrico, onde a gama de vacinas disponíveis é muito grande, para os adultos, ainda infelizmente, nós não dispomos de todas as vacinas gratuitas. Na rede pública já contamos com vacinas para hepatite B para adultos, para difteria, para tétano, para influenza para os grupos de risco, a gripe e sarampo, cachumba e rubéola. Gostaríamos e esperamos que em pouco tempo nós possamos também disponibilizar para todos os nossos adultos a vacina contra a hepatite A, a vacina contra o HPV e a vacina contra a coqueluche. Essas vacinas compõem o calendário de vacinação do adulto. Então, as vacinas ainda não incorporadas no Programa Nacional de Imunizações devem ser aplicadas em clínicas privadas, em centros privados de vacinação, que devem ser também escolhidos com cautela, porque existe hoje uma legislação, existe toda uma obrigatoriedade legal para essas clínicas funcionarem. São registros na vigilância sanitária. Então, no site da sociedade também você encontra clínicas acreditadas, clínicas que têm o selo da ASBIM para acreditar e recomendar essas clínicas ideais. Agora, doutor, quais são as vacinas mais recentes? Nós tivemos alguma evolução, alguma coisa nova apareceu nos últimos anos? Os avanços em imunização não param. Buscamos aí com muita ansiedade algumas vacinas contra a AIDS, contra a dengue, contra a malária, realmente doenças importantes, onde os investimentos, seja de fundações internacionais ou de laboratórios multinacionais, é muito grande em busca de uma solução para esses graves problemas. Mas já contamos com boas novas, sim. Nós temos hoje vacinas contra a meningite licenciadas para mais tipos, contra o tipo A, W, Y, contra o tipo B. A vacina contra a dengue vem sendo aprovada recentemente. Nós contamos com vacina contra pneumonias, não só para crianças, agora também para adultos. Vacina contra o HPV, uma importante vacina que cada vez mais ganha espaço, porque reconhece cada vez mais a importância desse vírus na gênese de vários cânceres. Câncer de útero, câncer de pênis, câncer de ânus, de boca. Então, uma vacina que inicialmente pensava-se ser uma vacina destinada ao câncer de colo de útero, hoje se entende a vacina do HPV como uma vacina para muitos dos cânceres. E para o futuro, se imagina vacina para obesidade, para tabagismo, para dependência química, para diabetes. Realmente as oportunidades parecem ser infinitas em termos de prevenção, que é sempre o melhor caminho. Você procurar a saúde através da prevenção e não a cura, a reabilitação, é muito mais barato. Nesse frio que tem feito aqui em São Paulo, com esse inverno bravo, muitas pessoas, cerca de 300 pessoas, que é um número alto, morreram porque contraíram aquele vírus de gripe HN1, né? Então, eu pergunto, essas pessoas não se vacinaram, essas pessoas não foram convencidas da necessidade de se vacinarem pelas campanhas todas que houveram. Na sua opinião, por que isso acontece? Por que isso aconteceu? E o que está faltando? Essa é uma grande discussão que é feita em relação às estratégias de comunicação com a população. Realmente é muito pesaroso quando nós assistimos esse número grande de óbitos
e pensar que 70% desses óbitos a vacina estava disponível, gratuita na rede pública, ou eram gestantes, ou eram diabéticos, ou eram portadores de alguma outra doença crônica, transplantados. Esses grupos de maior risco, que têm já uma doença crônica ou são grávidas, são grupos que merecem nossa atenção especial. Realmente a atenção dada à estratégia de comunicação do Ministério, dos programas, tem sido efetiva por conseguir altas coberturas vacinais. Nenhum país do mundo reproduz como nós reproduzimos, com tanta eficiência a nossa cobertura vacinal. Ou seja, nós nos dispomos a vacinar 80% da população e conseguimos. Diferente de outros países que muitas vezes atingem coberturas em termos de quase 40%, 50%. Então o brasileiro, de uma maneira geral, é muito adepto à vacinação. Aqui entre nós, os grupos anti-vacinas pouco prosperam. Então são as pessoas que gostam de tomar vacina, veem e enxergam na vacina um benefício muito importante à sua saúde. E o nosso Programa Nacional de Imunizações tem sido muito respeitado por conta desse sucesso de nosso programa mundial. Então, eu acho que há que sim que melhorar. A cada ano a gente procura, através da divulgação, da informação, levar o conhecimento e a educação cada vez mais para o nosso povo. Muito obrigada, Dr. Renato. Foi rápido. É rápido. E para você, até o próximo programa Só Saúde.